Fim de jogo, fiel torcida. Corinthians 1, Novo Horizontino 0. Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Um joguinho novamente feio, assim como foi o jogo contra o Santos. Um jogo que dá sono. Corinthians, assim, não fez aquela partida espetacular, mas venceu. Yuri Alberto, inclusive, deu uma declaração no final do jogo dizendo que a gente precisa ser acostumado a vencer. E é isso, cara. Não precisa jogar o melhor futebol sempre, mas vencer é muito importante pra gente que almeja coisas maiores, né? Pra gente que sonha com coisas maiores, pra gente que sonha em conquistar mais um título. A gente está em 3 competições e tem potencial, sim. Eu acredito que o Corinthians tem potencial, sim, para conseguir mais um título. Mas estamos aqui novamente para fazer a nossa famosa tier list avaliando a atuação dos jogadores que jogaram na partida de hoje. E bora lá, rapaziada, mas antes de tudo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, comenta o que você achou do jogo e bora pro vídeo, rapaziada. Como sempre, aqui eu coloco o craque do jogo, onde eu elejo um jogador que para mim foi o cara do jogo, bem demais, regular, muito mal, e o bagre do jogo, assim como é o craque do jogo, tem que ter o bagre do jogo, o cara que jogou muito mal, né? Aquele que foi o pior em campo. Então bora lá. Na sequência aqui, começando com Hugo Souza. Hugo Souza não foi muito exigido no jogo de hoje, assim, acredito que falei, né, que a partida foi muito chata, uma partida que deu sono, muito pela atuação das duas equipes, não tô falando somente do Corinthians, eu acho que não foi um jogo muito legal de se assistir, não teve chance para nenhum lado, nenhuma das duas equipes criou muita chance, e os goleiros acabaram não sendo muito exigidos, por isso Hugo, regular aqui, tá tendo partidas regulares nas últimas tier lists, ocupa muito bem esse lugar porque não vem sendo muito exigido o nosso goleirão Hugo. Félix Torres. Félix Torres. Torcida corintiana, assim como eu, acredito que não gosto muito desse cara, não vem tendo grandes atuações, é muito criticado pela torcida, mas assim, no último jogo jogou como lateral direito e novamente jogou como lateral direito no jogo de hoje, já que o Mateuzinho está machucado. E cara, tá jogando demais Félix Torres. Precisamos falar de Félix Torres. Porque, cara, tá jogando demais. É outro jogador, cara. Não perdeu nenhum duelo individual. É bom na corrida. Não perde na velocidade para nenhum atacante. Assim, aquele Félix Torres que errava tudo, tá acertando tudo. Tipo assim, tem uma dificuldade para atacar, né? A gente entende porque o cara não é de fato lateral. Mas, defensivamente, que jogador é Félix Torres na lateral direita? Por isso, impressionantemente, rapaziada, vai ganhar o título aqui de craque do jogo na partida de hoje. Merece. Jogou muito bem Félix Torres. E quero que você comente aqui se você concorda comigo, porque para mim, cara, Yuri Alberto fez gol? Fez gol. Mas passou, daqui a pouco a gente vai falar mais dele, né? Mas passou o jogo inteiro sumido, assim. E o Félix Torres, pra mim, foi o grande cara do Corinthians no jogo de hoje. Muito merecido, pra mim, craque do jogo. André Ramalho, regular. Regular que tá de bom tamanho pro André Ramalho. Eu acho que o grande destaque da noite de hoje foi a nossa defesa. Falei que o Hugo não foi muito exigido, muito por conta da partida. Não foi uma partida tão legal de assistir. Mas a nossa defesa foi muito bem, cara. Na medida do possível ali. Chega até a ser engraçado a gente estar elogiando a nossa defesa aqui, mas nos últimos 2 jogos jogou muito bem. Merece totais elogios a nossa defesa. E ao lado dele aqui coloco já o Kaká regular. Acredito que a nossa defesa foi bem? Foi bem, mas não foi tipo assim, nossa, mais do que isso. Foi regular. Foi regular, fez o papel deles ali. Um regular tá de bom tamanho. Angileri, bem demais. Bem demais ali defensivamente. Eu acredito que o Angileri tem alguns defeitos ofensivos ainda. Ele não é um jogador que ataca muito e ataca com qualidade, mas ali o papel defensivo dele é perfeito. Até discuti aqui numa partida, não lembro qual foi, não sei se foi contra o Mirassol, enfim. Eu até falei aqui que eu acreditava que talvez o Bidu pudesse voltar a ser titular. Eu acredito que o Bidu ofensivamente ele entrega muito bem. O Bidu tem os problemas defensivos. O problema é esse. Ano passado era a mesma coisa. O Hugo era um bom defensor e o Bidu era um jogador que atacava melhor. Tipo assim, a gente ainda não encontrou o equilíbrio ainda na lateral esquerda. Lateral direito eu acho que tá ok, com o Mateuzinho.
vem jogando bem, uma pena que tenha se machucado, mas a lateral esquerda ainda, ofensivamente, com o Aguilera, né, que eu acredito que seja o cara da titularidade, que seja o cara da lateral esquerda, mas não vem apresentando um futebol ofensivo que me agrada. Eu não gosto do futebol ofensivo que apresenta o Aguilera. Maicon é um problema, cara. Não sei se é a posição, mas ao decorrer do jogo também trocou. O Dorival pôs ele um pouquinho mais pra frente. Mas é um show de passos errados, cara. Ele acerta muito passe, mas é só o passo pra trás e passo pro lado. Ele é um dos caras que mais se apresenta pro jogo, mas é sempre pra tocar pra trás. Ou quando tenta tocar pra frente, é passe errado. Por eu ter a sensação de que tudo que ele tenta, ele erra, ele vai ficar aqui como nosso bagre do jogo. Porque, assim, cara, é um cara que eu acho que pode ajudar muito. Que eu acredito que ele não é um jogador ruim. Talvez pelo tempo que ele ficou sem jogar também, tá fora de forma. Mas no jogo contra o Santos, e hoje novamente é um show de passos errados, cara. Dá pra ver, pelo Dorival ter escalado muito ele, alguma coisa o Dorival tá vendo de bom ali. Mas assim, nas últimas 2 partidas, um futebol assim muito abaixo do Maicon. Mas eu acredito que é um jogador que ainda possa ajudar bastante. Pra mim ele tá à frente ali de Alex Santana, de Charles. Pra mim é uma opção melhor do que esses dois caras. Mas na partida de hoje, comparando com os outros jogadores, merece estar aqui no nosso bagre do jogo. Ranieri, cara, não gostei da partida do Ranieri. Assim como a gente falou no jogo, se eu não me engano, no jogo contra o Mirassol. Foi no jogo contra o Mirassol. Que ele jogou numa posição que ele não vem jogando. Pra mim tem que trocar. Coloca o Maicon onde vem jogando o Ranieri e o Ranieri onde vem jogando o Maicon. Porque o Ranieri é primeiro volante e o Maicon, quando deu certo, jogou de segundo volante. Eu não sei o que o Dorival tá tentando, se ele entende que o Maicon tem uma melhor saída de bola, mas não tá funcionando. A saída de bola do Maicon não tá funcionando e o Ranieri também não rende jogando mais pra frente. Talvez ele tenta fazer o que ele fez com o Martinez no jogo contra o Santos, que pra mim deu certo. O Martinez ele entrega um pouquinho mais, ele sabe entregar um pouquinho mais jogando um pouquinho mais pra frente. Mas o Ranieri não é esse cara. Dá pra ver que ele não tem habilidade com a bola no pé. Pra mim, ele é um cara que é pra destruir a jogada e só. E faz muito bem esse papel. É nosso cão de guarda ali e faz muito bem esse papel, na minha opinião. Então, eu acho que deveria trocar. Coloca o Ranieri onde vem jogando o Maicon e o Maicon onde vem jogando o Ranieri. Pra mim, tá perfeito assim. Pra mim, o Maicon, na verdade, não tem que ser titular no momento, mas é um cara que pode ajudar. E se for pra jogar, tem que jogar um pouquinho mais pra frente. Breno Bidon, regular, cara. Acho que nada mais disso. Tipo, é um jogador que tem qualidade. Já falei isso, que pra mim, às vezes eu tenho uma impressão de que ele tá um pouquinho assustado, um pouquinho medroso. Mas quando ele participa do jogo, dá pra ver que ele faz a diferença, sabe? Pra mim hoje é uma boa opção. Talvez ali brigue por uma titularidade. Não cravo que ele deve ser titular, mas é um cara que pode ajudar, que tem qualidade para ajudar, mostrou isso ano passado, mas esse ano para mim ainda tá devendo um pouco. Pela qualidade que ele tem, para mim tá devendo um pouco. Vou colocar ele aqui no regular. Igor Coronado, assim, vou colocar ele aqui no muito mal, mas vou explicar. Porque para mim ele tá sendo um pouco mais participativo, ele não tá jogando ali muito preso no meio, tá tendo um pouco mais de liberdade para vir pela ponta. Eu tô sentindo o Coronado mais participativo, uma coisa que eu criticava muito dele, que tinha jogos que parecia que ele não tava em campo, e é o cara do meio de campo. É o cara que assim, ele tem que ser o nosso criador de jogadas, né? Mas não tava sendo assim. Mas ainda falta um pouco, cara. Ele precisa ser esse cara, esse camisa 10. Na ausência do Garro, ele é o cara para assumir o lugar do Garro. Mas eu não vejo ele dando um passe que deixa o Yuri aberto na cara do gol, ou ele sendo o criador de uma jogada de perigo. Tipo assim, ainda falta. Pelo jogador que a gente sabe que ele é, pela qualidade que ele sabe que ele tem, mas ele não entrega isso. É isso que eu critico tanto no Coronado. Que para mim ele não entrega o que ele deveria entregar. Ele é um dos salários mais altos que a gente tem na nossa folha e é um cara que não entrega. Ao meu ver, dá pra ver que é um cara diferente? Dá pra ver que é um cara diferente.
Mas precisa demais. Ao meu ver, precisa demais. Então aproveita aí e já comenta aqui o que vocês acham de Igor Coronato. Se vem jogando bem, se tem que ser titular, se tá devendo. Quero ver a opinião de vocês, já comenta aqui embaixo. Romero, é o que eu venho falando sempre. Enquanto o Romero jogar de ponta, não vai render, cara. Não vai render. Ele é um cara que ele não rende na ponta. E, ao meu ver, é o próximo jogador aqui, Yuri Alberto. Eu vou até colocar ele aqui, a gente já comenta dos dois. Bem demais. Não dá pra não ser isso, né? Talvez se ele não tivesse feito o gol, estaria um pouquinho abaixo, porque achei que ele jogou sumido. Mas pelo que eu vou comentar agora, o Yuri Alberto, ele precisa ter um cara ao lado dele. A gente já viu isso. Nos 2 últimos jogos ele jogou ali isolado, jogou, mas dá pra ver que quando ele tem um cara ao lado dele, o time cria mais chance de gol, o Yuri Alberto toca mais na bola, a gente cria mais jogada de perigo. Nos últimos 2 jogos, tanto contra o Santos, tanto contra o Novo Horizontino, graças a Deus ele teve a chance e converteu. Mas se você analisar o jogo como um todo, teve também o gol anulado contra o Santos. Mas se você analisar o jogo como um todo, o Yuri Alberto não teve tantas chances assim como ele geralmente cria num jogo, né? Quando ele joga com o Memphis, a gente vira e mexe e vê o Yuri Alberto finalizando no gol. Nem que seja pra fora, nem que seja o goleiro defendendo. Mas o Corinthians cria mais quando tem um jogador ao lado dele. E se não tem o Memphis nesse momento, coloca Romero e Yuri um do lado do outro. Porque tanto o Yuri Alberto quanto o Romero rende mais centralizado. E o Yuri Alberto precisa de um cara ali do lado dele. Pra mim, deveria, se for colocar o Romero, testar ele ao lado do Yuri Alberto, pra ver se funciona. Porque Romero aberto pela ponta, não dá, cara. Não dá. Ele não rende, ele não participa do jogo, ele não consegue criar nada. Quando a bola passa no pé dele, não acontece nada. Não acontece nada. E raramente isso acontece. Raramente chega nele pra ele criar uma jogada assim, ofensiva, né? Que é uma jogada de perigo. Simplesmente não acontece. E por isso vou colocar aqui o Romero muito mal, porque não apareceu no jogo. E Yuri Alberto, bem demais, fez o gol, novamente, protagonista, rei, tá jogando demais o nosso camisa 9, pelo amor de Deus, Yuri Alberto, não inventa de ir embora, porque a gente precisa de você, cara. Carrilho, eu vou colocar no muito mal, pelo que ele já mostrou que ele pode entregar, mano. Eu não sei, eu tô com uma impressão, e quero saber de vocês também, mas eu tô sentindo o Carrilho nos últimos jogos. Eu já comentei isso aqui. Eu não sei se é a falta do Garro, se ele funciona mais ao lado do Garro. Mas o Carrilho, não sei, cara. Parece que ele tá com um pouquinho de preguiça. Essa é a verdade. Teve alguns lances assim que normalmente a gente veria o Carrilho arrancando, indo pra cima. Teve lance que era ele, o lateral, e ele simplesmente parava o jogo, tocava pra trás. Parece que ele tá um pouquinho com preguiça, sabe? Tipo assim, não é o mesmo Carrilho, ao meu ver. Tipo, então, vou colocar aqui no muito mal, porque pra mim ele já mostrou que pode entregar mais e nos últimos jogos não vem entregando. E nessa ausência que a gente tá, nessa falta do Garro, Coronado ainda não convenceu, né? Ao meu ver, ainda não convenceu. Ele é o cara que talvez poderia ser esse camisa 10, né? Esse jogador mais criativo que a gente tem. E já mostrou ser isso. Muitos jogos também tá no banco de reservas, né? Talvez por escolha do Dorival, por preservar ele, né? O Dorival é um cara que tá dando rotatividade pro elenco. Não sei, eu tô com essa sensação de que o Carrilho tá um pouquinho preguiçoso. Martinez entrou ali no final do jogo, né? Vou colocar ele no regular, não apareceu muito, então acredito que não dei pra criticar a atuação dele, nem elogiar, porque não fez nada, digamos assim. Tipo, até teve um lance ou outro ali, que ele caiu pela ponta. Eu, inclusive, gosto. Pra mim, a gente tava falando do Ranieri, né? Que talvez foi designado a fazer isso que o Martinez vem fazendo. Como fez no jogo contra o Santos e tentou fazer no jogo de hoje, né? Eu gosto quando ele faz isso. Pra mim, funcionou bem no Paulista. Funcionou no jogo contra o Santos. Inclusive, ele deu assistência. Então, eu gosto quando o Martinez faz isso. Quando ele cai, assim, pela direita. Não sendo só aquele jogador marcador, né? Mas no jogo de hoje teve pouca minutagem, então não dá pra nem elogiar, nem criticar a atuação dele. Thales Magno, vou colocar aqui no regular, ao contrário das últimas partidas em que eu critiquei muito ele. Pra mim, Thales Magno vem devendo muito, ele empolgou muita gente naquelas atuações que ele teve no Paulista, sendo por boa parte o nosso artilheiro. Não sei como terminou, né? Eu não sei como terminou a artilharia
nossa no Paulistão, mas por muito tempo o Thales Magno foi o nosso artilheiro no Paulistão. E ele deu muita expectativa pra gente. E nos últimos jogos ele teve que passar por uma cirurgia, né? Até mesmo ele comentou que isso vem afetando o futebol dele. Mas hoje senti ele um pouco diferente. Tipo assim, não foi uma partida excepcional, assim como grande parte do nosso time, mas senti ele um pouco mais confiante. Teve lances ali que ele tentou ir pra cima, então senti um pouquinho de mudança, assim, de postura, pelo menos. De atuação, não foi uma das grandes ainda, mas comparativo com o que ele vinha apresentando, já é o Thales Magno, que talvez dê um pouquinho de esperança ali para ele retomar o bom futebol, porque para mim ele é uma boa opção ali para mudar a característica do jogo, né? Ele tem uma característica mais de driblador, então é um cara que pode ser uma boa opção ali para o decorrer da temporada. E o Charles, cara, assim, vou colocar no muito mal, talvez um pouco injusto, mas pra mim ele nem entrou. Entrou muito no finalzinho ali, não deve nem ter tocado na bola. Então, por esse motivo, Charles, me desculpa, mas vou ter que te colocar no muito mal. Aí, porque sinceramente, eu não sei nem o que falar sobre sua atuação no jogo de hoje. Então é isso, rapaziada. Uma partida abaixo, digamos assim, uma partida que, ao meu ver, deu muito sono de assistir. Mas é isso. Estamos classificados. Como o Yuri Alberto falou na entrevista que ele deu no final do jogo, o Corinthians tem que ser acostumado a vencer. E não precisa jogar bem todo jogo. A gente não vai ter essa regularidade sempre. É muito difícil encontrar um time que tem essa regularidade de atuação. Mas a gente precisa encontrar essa consistência. Esse time um pouco mais chato de vencer, esse time que é acostumado a vencer mais jogos, principalmente os jogos em casa. Então, chegou hoje, classificou, assegurou ali a vantagem que já tinha construído no jogo lá em Novo Horizonte. E é isso, estamos classificados. Espero que o time aí evolua cada vez mais e a gente tem assim condições aí de brigar por esse título da Copa do Brasil que já tá batendo na porta em um tempo. Então é isso, rapaziada, já deixa seu like, comenta aí o que você mudaria nessa tier list, se você concorda comigo. Não se esquece de se inscrever, me seguir em todas as redes sociais. Tamo junto, vai Corinthians!